Bom, agora a gente vai ver como que faz a área do segmento circular. A gente viu na resolução, na demonstração 007, como fazer a área do setor circular. Se você não viu isso, veja porque é muito importante para que você entenda como fazer a área do segmento circular. Aqui a gente tem esse círculo aqui, certo? Esse círculo inteiro. Esse círculo inteiro ele pode ser dividido nesse segmento circular que eu representei aqui em cima e pode ser dividido nesse outro segmento circular que eu representei aqui. Como chegar à área desse segmento circular e desse segmento circular? Para chegar à área desses segmentos, é só você observar o seguinte. Nesse segmento circular, a gente tem duas coisas. A gente tem esse setor circular, cujo ângulo central é beta, e nós temos esse triângulo, cujo ângulo central é alfa, certo? Já nessa outra situação, a gente quer calcular a área desse segmento circular aqui, que está destacado em azul. E nós temos o quê? Nós temos esse setor circular inteiro, que é o setor circular de ângulo central alfa, que eu destaquei aqui. E a gente quer apenas essa área. Então, as lógicas que a gente vai aplicar são diferentes, certo? Eu vou dizer que o centro da circunferência é C, certo? Então, aqui é C. Esse ponto aqui do centro da circunferência é C. Esse ponto é A. E esse ponto é B. Da mesma maneira, aqui é o centro. Aqui é A e aqui é B. E aqui na de cima não é diferente. Centro, aqui é A e aqui é B. A área desse segmento circular, que está destacado de roxo, seria a área do setor circular que tem os pontos A e B, formando esse ângulo de beta, né? Eu vou colocar assim, a área do setor cujo ângulo que é formado é beta, certo? Vou colocar assim. Que seria esse setor aqui. Seria a área desse setor somada com a área desse triângulo, que é o triângulo ACB, certo? Ou ABC. Somada com a área do triângulo ABC. Ok? Já a área desse outro segmento aqui, que está destacado em azul, como a gente poderia fazer? A gente poderia fazer a área do setor cujo ângulo central é alfa, né? Que seria o quê? Seria isso tudo, olha. No entanto, a gente vai fazer a área desse setor tirando a área do triângulo ABC, que vai sobrar justamente o que a gente quer, que é esse segmento. Menos a área do triângulo
ABC. Por que eu fiz esses dois? Porque são esses dois os setores, os segmentos que são formados, certo? O segmento aqui que está de roxo e o segmento que está de azul. O foco aqui é falar para vocês como que faz a área de cada um. Então, para fazer a área do roxo, a gente faz a área desse setor circular somada com a área do triângulo, que dá a área completa de roxo. Para fazer a área desse segmento, a gente não soma a área desse triângulo com a área desse setor todo, por exemplo. A gente faz o contrário. A gente pega a área do setor todo, do setor aqui que tem um ângulo central alfa, que seria isso tudo, e tira a área desse triângulo. E isso vai me dar a área desse segmento. Geralmente, qual dos dois segmentos as questões costumam cobrar? Costumam cobrar esse tipo de segmento aqui, olha. Certo? Esse tipo. Ela geralmente não cobra esse segmento maior de roxo. Ela geralmente cobra esse segmento menor aqui, tá? E o segmento menor, só dando uma ênfase assim, porque é o mais cobrado, a gente faz a área do setor circular aqui, cujo ângulo central é alfa, nesse exemplo, menos a área desse triângulo. Isso resulta a área do meu segmento, que é o que eu quero. Agora, aprofundando um pouco mais. Como eu faço a área do setor beta? Isso foi explicado na demonstração 007. Se você não viu, volte lá e reveja. Eu não vou explicar novamente, porque, enfim, tem um outro vídeo só para isso. Mas para calcular a área do setor, você faz π vezes r, que é o raio do círculo, ao quadrado, vezes o ângulo, que seria beta nesse caso, dividido por 360. E aí você teria a área desse setor aqui. Agora, para calcular a área do setor cujo ângulo central é alfa, que seria a área desse setor aqui, você faria a mesma coisa. π vezes r ao quadrado vezes alfa, tudo isso dividido por 360 graus. Certo? E agora para calcular a área do triângulo ABC? Você vai fazer a mesma coisa nos dois, mas depende muito da área aqui, depende muito dos valores que a questão te der. Mas eu desenhei aqui do lado o triângulo ABC. Aqui do lado. Se a questão te der o valor do ângulo alfa e te der os dois lados adjacentes a alfa, a gente aprendeu na aula sobre área de triângulos que uma das formas de calcular a área do triângulo é tendo essa condição. Se a gente tiver dois lados e tiver o ângulo entre esses lados, a gente calcula a área do triângulo da seguinte forma. A gente faz os dois lados multiplicados, né, que seria o quê? A área desse triângulo ABC seria os lados que estão adjacentes a esse ângulo. Então seria R vezes R, né? Colocar só um pouco mais para baixo aqui, para o lado. Isso multiplicado pelo seno do ângulo, que seria alfa. Tudo isso dividido por 2. Então a gente poderia escrever que a área de ABC é seno de alfa vezes r ao quadrado dividido por 2.
Então, em vez de colocar aqui a área do triângulo ABC, eu vou colocar justamente isso. Seno do alfa vezes r ao quadrado dividido por 2. E na fórmula de baixo a mesma coisa. Menos a área do triângulo ABC, que seria seno de alfa vezes r ao quadrado dividido por 2. Então, essas são as fórmulas aprofundadas dos cálculos das áreas dos segmentos. Qual das duas é a mais importante? Como eu disse, essa daqui. Porque geralmente, quando as questões cobram a área do segmento circular, elas cobram a área desse segmento circular menor aqui. Certo? Precisa saber essa fórmula decorada? Não precisa. Por isso que eu demonstrei para vocês que você precisa saber a lógica da coisa. Qual que é a lógica? A lógica é você calcular a área desse setor e subtrair da área desse triângulo, para que isso te dê o valor do segmento circular, ok? É isso que você precisa saber. Aqui eu só aprofundei e coloquei um monte de letrinha, mas você não precisa ficar decorando essa fórmula. É desnecessário, ok? E aqui foi só para fazer uma demonstração e explicar o raciocínio por trás.